Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Rayane, eu sou médica formada pela Unemat. Meu Deus, eu sou médica, nem acredito nisso. Quem já me acompanha aqui nesse canal do YouTube já viu eu falar que eu tava no quarto, no quinto, no oitavo, no nono semestre e agora sou médica formada pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Todo ano eu venho aqui e atualizo esse vídeo, só que dessa vez eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero trazer para vocês as principais perguntas que eu recebo nesses últimos anos, estudando na Unemat e tendo um curso preparatório para a instituição, que vocês me trazem. Então hoje eu quero esclarecer de uma vez por todas as principais dúvidas que vocês têm no que se trata da prova da Unemat. Vamos lá? Rai, como é a estrutura da prova da Unemat para a medicina? Eu acho que essa é uma das principais dúvidas que os alunos têm quando eles descobrem a Unemat, né? Que é como que a prova funciona. Vou explicar brevemente aqui para vocês a estrutura da prova, porque ela é bem diferente do que a maioria dos alunos está acostumado a ver pelo Brasil. Então a prova da Unemat tem apenas 35 questões e uma redação. Sim, para quem está descobrindo isso nesse vídeo, a Unemat tem apenas 35 questões. A maioria das provas de vestibular pelo Brasil vão ter 60, 70, 80 e o Enem tem 180 questões. Quando a gente fala da prova da Unemat, a gente tem uma divisão entre pesos que é um pouco diferente também do Enem. Então aqui, quando você quer o curso de medicina, Ciências da Natureza são 9 questões que tem peso 4. Então é o maior peso da prova em relação às questões multidisciplinares, tá? Uma questão de Ciências da Natureza vale 4 pontos. Ao todo, a gente vai somar 106 pontos que vão ser distribuídos, então, 9 questões de Ciências da Natureza. Depois nós temos 8 questões de matemática, que é o menor peso da prova, é o peso 2, né? Então, para quem tem dificuldade de matemática como eu tinha, é uma excelente opção, porque é uma parte da prova que pesa menos. Então, uma questão de biologia, por exemplo, ela vale 2 questões de matemática. E esse é um ponto bem importante para o aluno entender quando vai fazer a prova da Unemat, para ir com uma estratégia de prova adequada para passar por isso. Depois nós temos mais 8 questões de ciências humanas, que vão ser divididas ali entre geografia, história, filosofia e sociologia, mas principalmente com um pezinho ali de incidência, né, sobre história e geografia do Mato Grosso, que costumam cair na prova. Nós temos linguagens também. Linguagens, a gente tem 10 questões. Dessas 10, 2 questões são língua estrangeira na realidade, então você tem que escolher entre espanhol ou inglês. E a gente está falando de humanas e linguagens com peso 3. Sim, vale mais que matemática na prova da Unemat. E aí, dentro da linguagens, a gente vai ter uma divisão entre 8 questões, que normalmente 4 são de obras literárias. Então, a Unemat também tem essa diferença, ao qual as obras literárias, todo ano, elas vão ali sofrer algumas alterações, né? Esse ano, por exemplo, teve atualização de 5 a 6 questões de livro que costumam cair na prova e que também tem aí uma pontuação expressiva. As outras questões costumam ser interpretação de texto ou gramática. E é assim que funciona a estrutura como um todo da prova. Redação, que depois eu posso fazer um outro vídeo só sobre redação da Unemat, costuma ser o gênero dissertativo argumentativo, porém, nas competências da Unemat, traz que pode ser o gênero argumentativo. Então, pode vir a cair carta argumentativa, artigo de opinião, que são outros gêneros que também fazem parte da argumentação. E quais são os conteúdos mais cobrados? Então, eu também vou fazer um vídeo aqui no canal. Se você comentar aqui, quero saber todos os assuntos que mais caem na prova da Unemat. Quando o meu aluno entra aqui no curso aprovatório, primeira coisa, né, que a gente fala e traz para o aluno é o nosso checklist de código de cores. Esse código de cores é uma recorrência dos assuntos que mais caem no vestibular da Unemat. Você concorda comigo que, tendo apenas 9 questões de ciências da natureza, é impossível cair tudo? Então a gente tem poucos assuntos que vêm com recorrência dentro da prova. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Biologia, por exemplo, tem uma recorrência muito grande de ecologia, genética e citologia. Enquanto química, você vai ver leis ponderais, estequiometria e também alguns assuntos de química orgânica. E enquanto física, você vai ter principalmente cinemática, termologia,
óptica e ondulatória. São os assuntos mais recorrentes em ciências da natureza. Anota aí, viu? E já segue a gente lá no Instagram para ficar por dentro de todas as informações relacionadas ao vestibular da Unemate, tá bom? Quando a gente fala ali de matemática, a gente tem uma grande recorrência de questões de triângulos, né, geometria plana, círculo, circunferência, expressões algébricas. Então a gente tem ali função do primeiro grau, função do segundo grau, razão e proporção, que são os assuntos que costumam cair. Sempre tem uma questãozinha também de análise combinatória, que acaba elevando um pouquinho a dificuldade ali em matemática, né, que costuma ser um assunto mais difícil para os alunos. Quando a gente vai para humanas, a gente tem muitas questões interpretativas e multidisciplinares da área de humanas, mas pode vir a cair, né, questões de história e geografia do Mato Grosso, principalmente, questões também que vão ser sobre questão de gênero, de cultura, povos originários e povos também africanos, que são os assuntos que costumam vir na prova de vocês. E linguagens, para a gente finalizar, vamos ter divisão ali entre interpretação de texto, obras literárias e também gramática. Então, principalmente o verbo. Então, você tem que ali lembrar a questão de flexão verbal, regência nominal. São alguns assuntos que com certeza vêm na prova da Unemate. Como funciona a redação? Como funciona a correção da redação da Unemate? Essa é uma pergunta bem interessante. Como que funciona a correção da redação? Tem muita gente que não sabe que para você ter a redação corrigida, você precisa se classificar. No dia que você vai fazer a prova da Unemate, você faz 2 fases em um dia. Então você faz a primeira fase, que são as questões específicas, né, conhecimentos gerais, que são as 35 questões. E você também faz uma redação. Só que essa redação pode nem ser corrigida, você acredita nisso? Então você tem que necessariamente estar entre as primeiras 90 maiores notas da prova para ir para a redação. E quando você vai para a correção de redação, tem um fato muito curioso, que muitas notas mudam de local, muitas posições são alteradas, porque a redação da Unemate tem alguns pontos específicos de correção. E é por isso que também, se você colocar aí nos comentários, eu trago vídeos para vocês falando mais sobre redação. Aqui no Aprovatório a gente tem trabalhado com os alunos semana após semana temas que realmente caem na prova da Unemate. Para você ter ideia, é a 4ª vez consecutiva que a gente acerta um tema de redação na prova. E eu não tô falando de brincadeira, a gente realmente acerta a nível de eu fazer com o aluno essa redação. Eu vou deixar aqui para você ver alguns exemplos dos últimos anos, como foi o ano anterior, ao qual o tema que caiu, né, foi agrosustentabilidade, o turismo ecológico aqui no Mato Grosso, que foram tema que eu trabalhei mais de 20 vezes ao longo do ano com os meus alunos. Além disso, eu também já acertei temas como o uso da inteligência artificial, saúde mental dos jovens, que foram temas trabalhados dentro do nosso curso, e o marco temporal e demarcação de terras indígenas, que também eram assuntos em alta. Então, para você ficar por dentro, gabaritar a sua redação, assim como eu fiz na minha época, lá em 2019, seja aluno do Aprovatório ainda esse ano. Existe cota para ingressar na universidade? Sim, pessoal, nós temos 4 cotas aqui que você pode utilizar. Pessoas que estudam em escola pública integralmente, né, os 3 anos do ensino médio, pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, pessoas com deficiência e pessoas indígenas. Então, essas 3 cotas, que preto, pardo, indígena e deficiente, necessariamente também precisam ser escola pública. Essa foi uma alteração que aconteceu no ano de 2022, ao qual a cota incluía todas as modalidades, sendo necessariamente escola pública os 3 anos do ensino médio, tá? Então essas são as modalidades que a gente tem. Uma vaga para escola, uma vaga para deficiente, uma vaga para indígenas, 8 vagas para cota de negros, 12 vagas para a escola pública e 12 vagas para ampla concorrência, assim que se dividem as 30 vagas da Unemate. Qual o tempo da prova? O tempo da prova da Unemate são 5 horas. Então, sim, você tem 5 horas, comparado com o Enem, que você faz 90 questões em 5 horas, a Unemate você vai fazer 35 questões e a redação em 5 horas de prova. Então é um tempo super tranquilo, dá para você descansar, dá para sair da sala, beber uma água, refazer questões, é um momento bem extenso para você realizar. Para você ter ideia,
O Enem você tem que fazer questões em média em 3 minutos. A Unemat, uma questão você consegue fazer em mais de 10 minutos para você pensar, interpretar, racionalizar aquilo, refletir se está certo ou não e até mesmo refazer a questão. Gente, então essas são as principais dúvidas que eu recebo quase todos os dias nas minhas redes sociais e quero deixar aqui um espaço aberto para você se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida se você quer mais conteúdos assim. Eu sei que a Unemat quase não divulga informações no geral sobre isso, então vai ser um prazer poder trazer para vocês mais conteúdos como esse. Se você quer se preparar para o vestibular da Unemat, se você que está assistindo aqui é o pai, a mãe, o tio, ou conhece alguém que queira passar em medicina e está aí tentando vestibulares pelo Brasil e agora descobriu que a Unemat tem apenas 35 questões, manda esse vídeo para alguém, segue a gente em todas as redes sociais, Aprovatório Unemat. E acompanha a gente por lá que você vai ficar por dentro de todas as informações referentes a essa prova que pode tornar os seus sonhos de cursar medicina em realidade. Então, um beijo e até a próxima!